É ou não é? Essa letra retrata bem o que é a graça de Deus, não é? A grande verdade é essa. Sandrinha, muito obrigado, querida. Que ideia fantástica, gostei. E eu também chorei quando eu vi a primeira vez. Igual a você. Amém. A palavra de Deus fala. Obrigado, querido. A palavra de Deus fala acerca de um homem que tinha 2 filhos. E um deles pediu herança. Disse: olha, eu quero minha parte da herança, que eu quero viver minha vida, né? E era um ato muito sério, era um ato realmente terrível, porque ele pediu herança quando o pai ainda nem tinha morrido, nem sequer tinha morrido. Ou seja, ele cometeu algo hediondo sobre todos os aspectos que você pensar, moral, lei, qualquer um. E aquele jovem fez isso, e alguns dias depois, juntando o que ele tinha, se mandou e foi viver de forma bem dissoluta, gastando com o que tinha, com o que não podia, e fez tudo errado, distante com certeza dos ensinamentos daquele pai. Até que chegou um ponto onde ele teve fome, e ele desejava comer lavagem de porco, aquilo que os porcos comiam, mas ninguém dava a ele. Essa que é a verdade, porque o diabo paga muito mal àqueles que o servem. O diabo paga muito mal àqueles que o servem. Nem lavagem de porco dava para ele. Para vocês terem ideia, o negócio é sério. Então, aqui, obrigado. Então, ele foi e ele pensou e disse: rapaz, até os empregados do meu pai têm em abundância, têm alimento, e eu aqui morrendo de fome. Então vou me levantar agora e vou ter com meu pai, e eu vou dizer a ele que eu pequei, que eu falhei, eu nem mereço mais ser filho dele, realmente não mereço mesmo não, e não merecer mesmo não, e eu quero ser apenas um empregado dele. Aquele jovem voltou para o pai, não porque tinha amor ao pai, não porque estava com saudade de casa, mas porque estava com fome. Ele não voltou por causa da casa, da guarida. Não, ele voltou porque ele estava com fome, ele estava necessitado. E é assim que muitos de nós viemos para Jesus. Muitos de nós viemos para Jesus. Até agora, eu nunca vi alguém chegar e dizer: eu nasci de novo, mas eu estou muito bem, viu, pastor? Está tudo bem, casamento está ok, as finanças estão ok, minha vida está ok. Não tem. Todo mundo que chega está faltando alguma coisa, está falhando alguma coisa. Mas a Bíblia diz claramente que aquele pai, esperando aquele filho, quando vindo de longe, correu para abraçar. E chorou, e agarrou, e beijava o filho. E aí o filho começou: olha, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ele nem deixou terminar. Já chamou os empregados, bota uma roupa nele, vamos fazer uma festa. Para alguém que não merecia. Queridos, isso é graça. Se você passa a merecer, já não é mais graça. É justamente quando você não merece, que a obra de Deus, que é o poder de Deus, ele começa a trabalhar a teu favor. É justamente aí que nós vemos a graça de Deus. Carlene, diz a Dudu que a graça de Deus é poderosa e que ele está cercado pelo favor de Deus. Diz a Dudu que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Diz a Dudu que ele vai cumprir o chamado dele até o fim. Diz a Dudu que ele vai se apresentar diante do Senhor, mas ele vai mostrar o que ele fez por causa da graça do Senhor na vida dele. Pode dizer isso? Diz que eu disse para dizer isso a ele. A grande verdade, meu irmão, é que se não fosse a graça de Deus, a gente não estaria aqui. Ninguém aqui merecia vida eterna. Vou dizer de novo: ninguém aqui merecia a vida eterna, ninguém merecia salvação, ninguém merecia o céu, ninguém merecia o amor do Pai. A lei dizia: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todas as tuas forças. A lei. Mas me mostra aí uma pessoa que cumpriu esse.
fora Jesus. Só uma. Um ser humano que cumpriu isso, amar a Deus sobre todas as coisas. Não tem. Por quê? Porque até nisso a gente foi falho. Mas aí veio a graça, que é Jesus. E é tão claro, irmãos, quando o apóstolo João, ele diz claramente, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, enquanto na lei dizia, você tem que amar a Deus, na graça diz, Deus dizendo, eu te amo, e com o amor que ele nos dá, nós o amamos de volta. Nós somos, na verdade, o reflexo do amor de Deus. Aleluia! Eu amo a graça. É maravilhoso viver na graça. Não tente merecer as coisas de Deus. As obras meritórias, lá no mundo dá certo e é correto. Mas as obras meritórias, no reino de Deus, não tem. Tudo é por causa de Jesus. É por isso que hoje, por mais ruim que tu seja, Deus não está olhando para você. Deus não está olhando para o quanto você peca. Deus está olhando para Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai. É por isso. E como eu falei hoje de manhã, falei em outros cultos, eu vou repetir, a graça de Deus está forte em nossa igreja. E haverá curas enquanto estivermos ministrando. Sim, nós temos que orar uns pelos outros, amém, a Bíblia manda a gente orar, a Bíblia manda a gente impor as mãos sobre os doentes para que eles sejam curados, mas vou te falar uma coisa, nesta igreja você vai ver curas acontecendo na hora da ministração, porque a palavra da graça vai alcançar. Deus não quer ninguém doente. Vou repetir, Deus não quer ninguém doente. Deus não quer ninguém doente. Deus quer que você viva em saúde divina. Na verdade, eu mesmo já fui curado de várias enfermidades. Nós temos várias pessoas aqui curadas de várias enfermidades, porque essa é a vontade de Deus. Mas o Senhor está dizendo para Verbo Ceilândia, é hora de subir o nível. Aleluia! Subir o nível, viver em saúde divina. Subir o nível, viver em saúde divina. Significa que quando um doente chega na tua casa, antes de qualquer coisa, ele entrar na sua casa, a doença vai embora. Na sua casa. Diga, na minha casa vai ser assim. Na minha casa vai ser assim. Por quê? Por causa da unção de cura, meu irmão. Está disponível. Eita glória. Por causa da graça de Deus. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Se não fosse a graça do Senhor, eu nem seria crente. Se não fosse a graça do Senhor, eu não seria pastor dessa igreja. Se não fosse a graça do Senhor, eu não estaria tão bem casado com 2 filhos. Tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou é por causa da graça. Não foi por causa do que eu fiz, meu irmão. Não importa o que você faça, sempre vai ter gente melhor do que você. Você novo, não importa o que você faça, sempre vai ter gente melhor do que você. Sempre vai ter gente superar você. Não importa. Mas a graça de Deus é com todos. O que nos faz crescer, o que nos faz fortes, é a graça. Mauro, eu quero que a igreja cante mais vezes essa música. Eu quero esse grupo cantando mais vezes essa música. Eu quero que você esteja com essa música nos seus lábios. E sabe, quando o acusador chegar, você errou, você pecou, você falhou, canta isso para eu, e bem alto para ele ouvir. Canta isso pelo ouvido dele. Conta-se que um ministro estava orando e quando ele abriu os olhos, Satanás estava na frente dele. Foi na frente, assim, pá, com uma lista. Aí ele, o que é? Estou aqui com a lista dos seus pecados. Estava a lista, descia, olhou, tem mais não? Você ainda acha pouco? Eu acho que tu esqueceu algum. Dá uma olhadinha, vê se tu esqueceu, tá? Depois tu volta.
Satanás ficou furioso, com raiva. Você não está considerando que você é um pecador? Ele disse, eu? Quando você terminar de escrever essa lista todinha até o final, bota embaixo com letras vermelhas. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aí Satanás fugiu. Dizem que foi Martim Lutero, mas eu não sei se foi ele, então por isso que eu disse, foi um ministro. Isso aí eu sei que foi. Mas como não sei se foi Martim Lutero. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos começar, né, gente? Se a gente não começa a ministrar hoje, então que hora a gente vai terminar? Vamos lá. Aleluia. Uma vez, uma irmã chegou para mim e disse, pastor, meu marido, ele não é dizimista, ele não é ofertante, ele investe em outras coisas, mas ele mesmo não é dizimista, não é ofertante. Eu acho interessante porque ele já fez o rema, escola de ministros, ele já tem um conhecimento, mas não é dizimista e ofertante. Aí eu disse, tá aí, o senhor não vai falar do eu? Vou não. Ser dizimista e ofertante é uma atitude de amor. Se uma pessoa que sabe que tem que entregar o seu dízimo e oferta, ainda assim o recusa, está mostrando que não ama o meu Senhor. Eu posso fazer o quê? Você não pode obrigar ninguém a amar a Deus não, irmãos. Mas pastor, quer dizer que não entrega dízimo e oferta, não ama o Senhor? A Bíblia, Jesus disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, é o amor que... Eu não ia dizer isso, ó. Eu ia falar outra coisa. É o amor a Deus que faz você obedecer. Não, você não obedece para amar. Você ama, por isso você obedece. Se ele disse, o amor é, olha, se me amares, guardareis os meus mandamentos. Se a pessoa não está entregando o seu dízimo e a sua oferta, não está amando a Deus. Eu vou fazer o quê? 1, amém. 2. Agora, se é um ministro e se é um líder, aí você precisa entregar, porque eu não vou trabalhar com gente que não ama a Deus. Eu posso trabalhar com pessoas que não amam a Deus? Não. Servindo a Ele? Não, é preciso amar. E tem mais uma coisa, irmãos, eu estou querendo entrar na mensagem, mas o Senhor está me mantendo aqui. Não ia falar sobre isso, não está no script, mas não está mesmo. Quando você entregar o seu dízimo, sua oferta, ou você ofertar na vida de alguém, de um ministro, de uma pessoa, se certifique como está a motivação do seu coração. Por quê? Porque é justamente a motivação do seu coração que valoriza a tua oferta. Se não é em amor, fica com o teu dinheiro, porque senão isso é amaldiçoado. Fica com ele, você vai perder. Se você der sem ser amor, constrangimento, sabe aquela? Irmão, ajuda, gente, a gente precisa trocar essas cadeiras, a gente precisa disso, vamos lá, gente, e fica aquela insistência, aí o outro sem querer ir embora, Deus fala com ele, e lá vai, aquela... Irmão, o que é isso? Não há amor nisso não. E essa igreja nunca vai fazer isso. Essa igreja nunca vai fazer isso. Você precisa entregar porque você ama a Deus, ama ao Senhor. Amém? Pronto, recado dado. Fecha parênteses. Evangelho de João, capítulo 6. Hoje pela manhã eu ministrei sobre cura através da Santa Ceia. Cura através da Santa Ceia. Já está disponível lá no meu canal, no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, clica no sininho, ativa as notificações. Pronto, aí compartilha, curta, comenta. Pronto, já fiz o comercial, né? Agora vamos lá. Amém? Mas já está lá. O tema da mensagem de hoje é o poder da Santa Ceia. Poder da Santa Ceia. Uma coisa importante, ou o poder da ceia do Senhor, porque eu estou com outra coisa na cabeça. O poder da ceia do Senhor. Há um poder quando você participa da ceia do Senhor. Um poder disponível, um poder maravilhoso. Uma das coisas que nós falamos hoje é sobre cura durante a ceia. É o poder da ceia também. Ou seja, Deus pode curar pessoas através da ceia.
da ceia do Senhor. Primeiramente, a ceia é do Senhor. A ceia não é do pastor Johnson. Se a ceia não é do pastor Johnson, o pastor Johnson não pode colocar regras. Não pode cear não. Porque tu é membro daqui? Se tu não é membro daqui, tu não pode cear. Onde está isso na Bíblia? Tu já é batizado nas águas? Não, eu batismo é no final do ano, então também não pode. Onde está isso na palavra? Agora, se eu faço uma ceia, aí eu coloco minhas regras. Não é verdade? Não é isso? Só participa da ceia aqui na Ceilândia quem for bonito. Aí a igreja toda entra. Né? Imagina, não, mas vamos brincadeira, só participa da ceia quem for acima de 1,75 m. É brincadeira. Né? Ou seja, regulamentos de homens querendo regulamentar algo que não é dos homens, é de Deus. Vocês estão entendendo isso, gente? Regulamento de homens querendo regulamentar algo que é de Deus? Que nada, meu irmão. Ah, não pode tomar ceia, não pode tomar ceia, não pode não. Por quê? É uma criança. E não pode. Por que não? Jesus disse que delas é o reino dos céus. Se o reino dos céus é delas, e a ceia? O reino dos céus é delas, e a ceia? Meus filhos, desde que nasceram, participam da ceia o tempo todo. Tanto o Joshua como a Jennifer. Mas por quê? Porque é para todo mundo. É para todo. Pastor, mas sabe o que é? Deixa eu te contar. É que eu estou em pecado. Eu andei fazendo coisa errada. E daí? Eu posso tomar a ceia assim em pecado? Se Jesus levou na cruz do Calvário, no seu corpo, os teus pecados e as tuas iniquidades, por que você não pode tomar a ceia? Além disso, se você se arrepende, vamos dizer que você se arrepende do tal pecado, para tomar a ceia, aí é uma coisa meio interesseira, né, Carlene? Quer dizer, me arrependo, toma a ceia, agora volta a pecar. Não faz sentido. É como se você quisesse, rapaz, eu estou sujo pra caramba, estou precisando de um banho, mas eu só vou tomar um banho depois que eu estiver mais limpo. Opa! Vou passar um paninho aqui, eu estou bem. Não, meu irmãozinho, vocês estão entendendo isso, gente? Mas pastor, mas como é que uma pessoa em pecado, a pessoa se arrepende? Acabou. Não é a ceia que deve ser a motivação para você se arrepender. O que é que tem acontecido? Não, então, peraí, oh meu Senhor, deixa eu ver quando foi que eu peguei. Eu lembro, quando eu tinha 8 anos de idade, que eu peguei aquele bolinho de chuva, sem falar com minha avó. E tu ainda lembra? É para tomar a ceia. Está todo mundo entendendo isso, gente? Não é assim não. O poder na ceia do Senhor é muito mais valioso. E ele não impede que você participe da ceia. Então vamos lá. Em Evangelho de João, no capítulo 6, corrigida fiel, Joshua. Versículo 48. Eu sou o pão da vida. É isso que Jesus estava dizendo. Eu sou o pão da vida. Versículo 49. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Versículo 50. Este é o pão que desce do céu. Agora está falando dele. O pão que desce do céu. Para que o que dele comer não morra. O que comer do pão não morra. Alô? Sabemos que o salário do pecado é a morte. Para que o que dele comer, o que comer do pão, não morra. Vocês entenderam a lógica? O salário do pecado é a morte. Mas quando você come o pão da vida, você não morre.
Observe, irmãos, que está relacionado ao comer. Adão e Eva, no jardim, eles pecaram porque eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles não deveriam ter comido. Que alguns dizem que foi maçã, mas a Bíblia não diz que foi maçã. Se a Bíblia não diz, então não diga, para não mentir. Tá certo? Para não mentir. Então, olha só, presta bem atenção nisso, escuta bem. Ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e morreram. Anos depois, Jesus chega e diz: quem comer do meu pão, quem comer a minha carne, não morre. Por quê? Porque Jesus no Éden representava a árvore da vida. Continua. Ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá. Isso. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. É por isso que crente não morre. Vou dizer de novo: crente não morre. Por quê? Porque está comendo do pão da vida, por isso ele não morre. É por isso que você não vê no Novo Testamento a Bíblia se referindo a o crente morreu. É sempre adormeceu, dormiu. A grande verdade é o que acontece hoje. Você está vivo e daqui a 1 milhão de anos você vai estar tão vivinho como hoje. A diferença é porque você não estará nesse corpo. Quem morre é o seu corpo, mas você não. Na morte nada mais é do que um momento de você fechar os olhos aqui e abrir do outro lado. E quando abre, dá de cara com o seu Criador. Amém. Essa que é a verdade. Então, versículo 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Meu Deus do céu. Isso para a cabeça dos religiosos, fariseus, isso dava um tilt. Meu Deus do céu, eles ficaram doidos. Bugou a cabeça deles. Aí o que acontece? Como assim? É tudo canibal? Canibal. Jesus aqui estava se referindo à ceia que iria ter com seus discípulos algum tempo depois. Continua. Ele diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Observe que Jesus falando: quem come a minha carne bebe meu sangue, come a minha carne bebe meu sangue. Não é Jesus, é lógico que Jesus não estava falando aqui, amados, de uma coisa canibal. Não estava se referindo a isso. Jesus estava mostrando o que estava para ocorrer. Até então, até esse momento, os judeus celebravam a Páscoa. E Jesus sempre celebrou a Páscoa. Sempre a Páscoa, o tempo todo. Mas, a partir do momento em que ele, antes dele ser crucificado, ele mudou. Já não foi a mesma Páscoa. Aí ele já celebrou a primeira ceia com os seus discípulos. Não era mais necessário matar um cordeiro, matar uma ovelha e poder aspergir o sangue no altar, nada disso. Agora o Cordeiro de Deus iria ser morto. E o significado, Jesus trouxe essa explicação lá quando ele celebrou a primeira ceia. Eu digo primeira ceia, não é a última ceia, como muita gente diz. Por quê? Porque foi a primeira ceia e de lá ele teve um presente em tudo, ele nunca faltou. Ele está aqui conosco e em todas as outras que fez a ceia. Então foi a primeira, de lá para cá haja ceia. Amém? Então, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta viverá por mim. Pronto. Quem de mim se alimenta viverá por mim. Por quem? Por Jesus. Tudo é em Jesus.
tudo circula em Jesus. Quando o Pai te vê, Ele te vê em Jesus. Por que que o crente não tem que ficar fazendo, digamos assim, uma autoavaliação, procurando pecado para saber se deve participar da ceia? Sabe por quê? Porque ele está em Cristo. Cristo não é pecador. Vai avaliar Cristo? Está todo mundo entendendo até aqui, gente? Quando se trata do evangelho da graça, estamos dizendo que é um evangelho que prega as boas novas para que você viva bem, confortavelmente bem, sem se esforçar para não pecar. É só assumir quem você é e você não peca. Estão entendendo isso? Eu contei hoje de manhã, vou contar de novo. Quando o Joshua tinha 2 anos de idade, ele fez umas coisas erradas, Lara, e foi disciplinado. Hoje, claro. Porque pai que ama o filho disciplina. Vou dizer de novo, pai que ama e mãe que ama filho disciplina. Não acho que deve disciplinar não, então tu não está cumprindo a palavra, que é a Bíblia que manda. E é para doer, tá? Não é do tipo, ai bichinho, não faz mais isso não, tá? Tem que aprender logo cedo. Então ele foi disciplinado, porque eu amo meu filho. E depois que passou, né, o choro e tal, aquela coisa toda, aí eu coloquei ele no meu colo. E eu disse, meu filho, preste atenção. Você pode fazer a coisa mais errada. Papai nunca vai deixar de amar você. Papai vai te disciplinar, papai vai ficar com raiva, papai vai ficar chateado, mas não vai deixar de amar você. Porque você não deixa de ser meu filho por causa das coisas erradas que você faz. Irmãos, como um fogo acendeu no meu coração, o Senhor me disse, é assim que eu também sou com os meus filhos. Não importa o que você faça ou deixe de fazer, Deus não te amará mais ou menos do que Ele te ama hoje. Ele sempre vai te amar. Amém, queridos? Agora sim, vamos para 1 Coríntios capítulo 11. Eu diria que agora a gente começa a ministrar. Não se preocupa não, gente, até meia-noite a gente termina. Fica tranquilo. Meia-noite não passa. É brincadeira. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Olha para cá, preste atenção. O primeiro evangelho canônico a ser escrito foi no ano 70, que foi o evangelho de Marcos, né, Carlene? Isso mesmo, né? Isso, sim, foi. Exato. Se foi o primeiro evangelho canônico no ano 70, o que vocês estão rindo, gente? Ela é missionária, ela fez 1 ano lá de missões, sabe disso até umas horas, sabe mais que eu, com certeza. Qualquer coisa pergunta a ela, sabe dia, hora, tudo. Aí, então escuta só, se foi, tem que ser na Ceilândia, se foi no ano 70, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, essa carta aqui, que não foi a primeira, essa aqui foi a segunda. Na 1 Coríntios não é a 1 Coríntios, ela é a segunda carta. E a 2 Coríntios também não é a segunda, é quarta. Tá certo? É porque as outras, a primeira e a terceira se perderam. Mas voltando para cá, essa carta aqui foi escrita no ano 56 depois de Cristo. Então, Paulo escreveu algo que as pessoas não sabiam, não tinha como saber, até porque também ele nem viveu no tempo de Jesus, não seguia Jesus, ok? E também não tinha sido escrito nada, era só o que os outros diziam, uma coisa, outro dizia outra, e por aí vai afora. Então o que é que Jesus fez? Veio pessoalmente e revelou a Paulo como tinha sido a primeira ceia. Por isso que ele começa dizendo, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei,
isto que? O pão. É o meu corpo que é partido por vós. Faze isto em memória de mim. O pão que nós estamos comendo é um símbolo do corpo de Cristo. Não, o corpo de Cristo não está aqui dentro, não. Tá? Aqui não tem osso de Cristo, sangue de Cristo. Não. Aqui é um pão. Mas ele representa isso. Escuta, presta bem atenção nisso. Vai prestar atenção nisso. Ele diz: tomai e comei, isto é o meu corpo. Mas não era o corpo dele que estava ali, e sim o pão, que era o símbolo disso. Amém? Aí continua: que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento. Eu gosto daquelas pessoas que dizem nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ou seja, as duas coisas. Continua: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer deste pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e decida se vai comer o pão ou não. É assim que está aí? Vamos lá. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí decide se vai comer, se não vai comer, se vai deixar para o mês que vem. É assim? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, depois de examinado, coma desse pão e beba desse cálice. Não é, escuta, o exame não é para saber se deve comer o pão ou não. Aqui não está se referindo a pecado. Escuta bem: pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Agora, a chave é isso: não discernindo o corpo do Senhor. Ou seja, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Por causa disto, ou seja, porque não discerne o corpo do Senhor, não considera o corpo do Senhor, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que, olha a palavrinha aí, que dormem. Esse dormir aqui não é aquela soneca depois do almoço, tá? Não. Esse dormir aqui está se referindo justamente a quando você fecha os olhos aqui e abre na eternidade. Ele está se referindo, olha, quando você não discerne o corpo. Aí continua: porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos repreendidos ou disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Vamos lá, vamos explicar essa coisa aqui. O que aconteceu quando Jesus tomou o pão e o partiu? Ele disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. O que é que foi colocado no corpo de Jesus a ponto de parti-lo? Os pecados, as iniquidades. Consequentemente, como consequência disso, dores e enfermidades. Paulo está dizendo isso: quando você come do pão, você tem que examinar-se a si mesmo e se ver em Jesus, porque era isso que está se referindo. Ele não está se referindo a pecado que o cara vai morrer, vai para o inferno, nossa, vai para o inferno, não! Olhe para você e veja-se nele. Quando Jesus foi crucificado, você foi também, porque ele te representou no seu corpo. Então por que hoje tem pessoas que mesmo tomando a ceia, adoece, morre, fica fraco, esfria na fé? Porque não considera esse evangelho aqui. Está todo mundo entendendo isso? Então a grande verdade é essa. Não está dizendo examine-se o homem a si mesmo, procurando pecado. Por quê? Porque, ora,
Pastor Cristóvão está em Cristo, que pecado ele tem? Por que ele vai procurar pecado se ele já está em Cristo? Se o sangue de Jesus já purificou ele de todo pecado. Pastor, mas olha, e aquele povo que andou falhando ontem, tipo, mentindo, tipo, fazendo isso ontem e agora está aqui na ceia, como é que pode? Deve se arrepender. Eu falei, mas ele deve se arrepender antes, durante e depois da ceia. É por isso que eu defendo a seguinte ideia. Todo mundo que está doente deveria tomar ceia todo dia. E pastor, então só é o senhor vir aqui que eu... Não precisa vir aqui. Mas eu tenho que vir na igreja. Não, você não precisa vir na igreja. Não há em parte nenhuma da Bíblia dizendo que a ceia tem que ser celebrada por um pastor, tem que ser na igreja, tem que ser um dia no primeiro domingo do mês. Não, isso é o costume nosso aqui na igreja. Mas você pode fazer a ceia na sua casa. Eu vou repetir. Você pode fazer a ceia na sua casa. Estava conversando com a Rayara hoje pela manhã, ela falando acerca da Giovana. E ela disse que quando ela estava no hospital, o Mauro foi levar a ceia para ela lá. E levou a ceia para ela, para a Rayara. Ela comeu, mas ela colocou bem pequenininhas na boca da Giovana. E depois passou a mão no coisa e passou nos lábios da Giovana também. Eu disse, que bênção. Aí ela deu uma pausa e disse, desde então a menina só fez melhorar. Há poder nesta ceia. Você confessa que Jesus levou os seus pecados, levou as suas iniquidades. Ele confessa ele levando lá naquela cruz. Mas ao participar da ceia, você está trazendo a figura do que realmente aconteceu. Anunciais a morte até que ele venha. Você está mostrando. Está todo mundo entendendo isso? Não, olha, gente, quando eu prego em outras igrejas, o pessoal me vem cometer, é normal. Agora, minha igreja, não. Minha igreja, ficar olhando, cometer, de jeito não aceito, não admito isso, não. É isso que ele está falando. Então, o que acontece? Se nós nos julgássemos a nós mesmos, olha para você. Rapaz, eu estou em Cristo. Eu não tenho pecado. Não é por aquilo que eu faço. O sangue de Jesus me purificou de todo pecado. Por que é que eu não posso participar do corpo e do sangue do Senhor? Vocês estão entendendo isso? Discernir o corpo é isso. Agora, durante anos, a igreja buscando, digamos assim, como é que eu posso dizer, Jesus? Santificar. Santificar. E aí criava um monte de leis, Carlene. Não pode. Ceia, só quem for batizado nas águas. E quem é batizado só acima de 12 anos. Eu fui batizado com 11 anos, ó. Porque meu pai foi quem me batizou. Acho que aí houve uma... Bem, enfim. Mas não podia. E no dia da ceia, gente, vocês precisavam ver. O medo, o pavor nos olhos das pessoas. E primeiro, não podia participar. Se participasse daquele jeito, podia morrer. Porque não sei quem, não sei quando, não sei onde morreu. Ninguém sabia quem, mas tinha morrido por aí. E se não participasse, por que o irmão não participou da ceia? O que está acontecendo? O que é que houve? Você está em pecado, né? Só pode, se você não participou da ceia. E quando a ceia era usada como método de castigo? Tem isso também. Andou fazendo coisa errada, fofocando da irmã, não foi? 3 meses sem ceia, suspensa. Onde está isso na Bíblia, pelo amor de Deus? Mas aí o que acontece? Ao não participar da ceia, não comia do pão, nem bebia do cálice. Não participava do corpo de Jesus. Não discernia o corpo de Jesus. O que é que acontecia com esse crente? Fraco, doente e muito morria. Claro. Alô. Mas, escute.
Se você come discernindo o corpo de Cristo, aí a gente faz o inverso desse versículo. Por causa disto. Por quê? Pelo fato de você participar da ceia. Escuta, discernindo o corpo de Cristo. Por causa disso, há muitos entre vós que são fortes, saudáveis e têm longevidade de vida. É só olhar. Vocês estão entendendo isso, gente? Vamos parar de encarar a ceia como algo obrigatório. Tem que ser. Não, não tem que ser. É porque você ama o Senhor. Primeiro. Segundo, vamos encarar a ceia com a paz no coração, porque estaremos fazendo aquilo que Deus mandou. E qualquer um de vocês que já nasceu de novo, pode fazer a ceia na sua casa, sim. Por quê? Porque no pão existe vida. Vou dizer de novo, no pão existe vida. Esse é o poder da ceia, é a vida de Deus manifesta dentro de nós. A ceia é a vida de Deus manifesta dentro de nós. E o sangue de Jesus nos purifica. Não fala de purificou. Durante muito tempo, Adriana, que o sangue de Jesus tem me purificado até eu nascer de novo. Mas a partir daí, se eu pecasse e Jesus voltasse, creu, dançou. O perdão de Deus e até o momento que você nasceu de novo. Depois disso, aí eu ficava, meu Deus, então quem é que vai para o céu? Porque só na minha cabeça tem um monte que tinha feito coisa errada. Ia tudo para o inferno. Só assim na minha cabeça. Eu digo, e Deus então, que vê tudo? A graça de Deus, ela nos alcançou. O perdão de Deus é antes, durante e depois. O perdão de Deus é antes, durante e depois. A Bíblia diz que Ele nos purifica de todo pecado. E sabe, Deus tem um poder tremendo que nós não temos, que é o fato de esquecer. A gente não consegue esquecer. Porque a gente grava na memória muitas coisas. Coisas boas e coisas ruins. Eu lembro, né, naquele dia, eu vou lá na 2ª série. Eu estava com fome naquele dia e você não repartiu o lanche comigo. Acaba já é avô. Mas ainda está dizendo, lá na 2ª série. Lembra. Mas Deus não lembra. Deus, Ele esquece. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz assim, abençoado. Sabe aquilo que você fez de errado? Para Deus. Não, é como se nunca tivesse acontecido. Ele esqueceu. Isso é graça. Aleluia. Ao participar do pão, ao participar do cálice, considere aquilo que Cristo é e fez por você na cruz do Calvário. Amém, queridos? Aleluia. Vamos participar da ceia? Bora? Aleluia! Glória a Deus. Vocês entenderam, gente? Eu estava vendo na palavra de Deus uma mulher chamada Raabe, que alguns acham que ela era uma boa pessoa, maravilhosa, porque ela escondeu os discípulos, uma santa mulher de Deus. Não, gente, de santa passou longe, e de Deus então nem tinha. Ela era uma prostituta, mas ela escondeu os espias. E a Bíblia diz que quando o povo de Israel entrou, eles acabou com toda a cidade de Jericó, menos a Raabe e a família dela. Até aí, tudo bem, as pessoas param aí, mas tem o restante da história. A Bíblia diz que Raabe casou-se com um homem de Israel e se tornou israelita. E aquela mulher que fez tanta coisa errada,
se tornou uma ancestral de Jesus. Jesus veio através dela. Graça, 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 é graça, é graça. Aquele homem que estava lá na cruz, que era um ladrão, e juntamente com o seu outro lá, o outro colega lá, ele amaldiçoava a Deus. Mas quando ele se arrependeu e disse: Senhor, hoje mesmo, olha Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus olhou para ele e não disse: você tem que ser membro de igreja, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Não! Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso, o ladrão na cruz. Isso é graça. Isso é graça. Não importa quão ruim você foi, a graça de Deus já te alcançou e é a maior, e Ele te ama. Aleluia. Pega o seu pão. Aleluia. Aleluia. Obrigado, meu Senhor. Obrigado pela tua graça. Obrigado por uma graça tão maravilhosa, tão preciosa, que nos alcançou. Obrigado, Senhor, porque assim podemos participar do teu pão, considerando aquilo que tu fizeste na cruz do Calvário, e tu estás presente aqui. Eu te amo, meu Senhor. Eu te amo, Senhor. Aleluia. Te amo, Senhor. Levanta os teus braços, meu irmão. Vai adorar o Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Não é momento de confessar pecado, é momento de adorar. Ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades. Podemos participar. Eu te adoro, Senhor. Oh, aleluia, eu te adoro. Aleluia. Oh, glória. Te adoramos, meu rei, eu te adoro, eu te adoro. Ninguém nos ama tanto quanto Ele nos ama. Aleluia, aleluia. Tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Pode comer. Aleluia. O suco de uva é uma representação do sangue de Jesus. E não é interessante que esse sangue de Jesus foi derramado por nós quando nenhum de nós aqui tinha nascido? Você pecou, Deus sabia que você ia pecar. Sabia. Você nem era nascido, Deus sabia quando e onde e o que você ia fazer pecando. Deus sabia. Mas ainda assim, Ele foi para a cruz para te purificar de todo pecado. Aleluia. Aleluia! Obrigado! Obrigado, Pai. Obrigado. Quem muito é perdoado, muito é amado. Quem muito é perdoado, muito é amado. Não se trata daquilo que eu faço, se trata do que Ele fez. Graças, Senhor. Graças, Pai. Graças. Oh, graças, meu Senhor. Graças por nos purificar de todo pecado. Te adoro, Senhor. Eu te adoro. Este cálice é uma nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pode tomar. Sem pecado. Aleluia. Sem dor. Aleluia. Sem doença. Sem miséria. Aleluia. Sem pobreza.
Somos portadores de Deus nessa terra. Temos a própria vida de Deus nessa terra. Temos a própria vida de Deus nessa terra. Obrigado, Senhor. Sou livre. Somos livres. Não existe povo mais feliz na terra. Nós somos o povo mais feliz da terra. A liberdade de viver como Vamos louvar. Olá! Muito bom ter você até agora aqui conosco, ouvindo essa palavra. E eu tenho certeza que você foi amplamente edificado com isso. E eu quero te dizer que não para por aqui. Deus tem um presente para você. Se você ainda não confessou Jesus como seu Salvador, eu te convido a fazer essa oração de confissão comigo, porque através dessa oração de confissão você vai ter uma nova vida, a própria vida de Deus dentro de você. Repita esta oração comigo. Deus, eu confesso que Jesus é o meu Senhor e eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos através do Teu Espírito e eu faço dele o Senhor da minha vida. Eu recebo a vida de Deus dentro de mim. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada. Agora que você fez essa confissão, você faz parte da família de Deus. Eu quero que você clique neste link aqui abaixo e você deixe o seu contato, que nós iremos entrar em contato com você para lhe conhecer melhor e dar as boas-vindas a você, a essa grande família. Prospere e avance.